Olá, sejam todos bem-vindos. Nós vamos agora iniciar a nossa transmissão de hoje da oração do meio-dia. Ore ao meio-dia. É a nossa campanha de oração pelo Brasil. Ore ao meio-dia pelo Brasil, né? Então, você está convidado a orar conosco todos os dias. Ao meio-dia, nós estamos aqui ao vivo apresentando a oração pelo Brasil, e você é nosso convidado aí para participar de toda esse movimento, né, a favor do nosso Brasil. Eu quero te pedir a gentileza para curtir aqui essa transmissão, né, dar o joinha, para você também se inscrever no canal. Isso vai ajudar a campanha a se multiplicar, né? As pessoas vão compartilhando, você também pode compartilhar esse vídeo no seu grupo de oração, aí da sua igreja local, você pode compartilhar no grupo da sua família. E se você sente esse chamado de orar pelo Brasil, acompanhe todas as transmissões conosco. Nós estamos orando para que Deus abençoe a nossa nação, para que Deus dê direção aos nossos governantes, para que nós possamos ver a bênção de Deus ser derramada no nosso país. Muito obrigado a você que nos acompanha. Aqui a irmã Ocilene Poça lá, de Barcarena, no Pará, já está acompanhando, já enviou aqui a saudação. E tem outras pessoas conosco aqui no YouTube, no Facebook, também participando desta transmissão de hoje. Eu agradeço a todos. Então, eu quero aqui te lembrar, né, nós estamos oferecendo como presente um e-book chamado Ensina-nos a Orar, um e-book que vai te ajudar a construir um bom hábito de oração, né? Ensina-nos a Orar foi uma palavra de um discípulo para Jesus, então Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, né? A oração que começa se dirigindo a Deus, Pai Nosso que está no céu, né? Então, a nossa oração é sempre dirigida a Deus, nós nos dirigimos, nós encaminhamos a nossa petição a Deus, o Pai, né? Ele diz, Pai Nosso que estás no céu. E aí nós fazemos nossos pedidos, pedimos perdão, né? Como o roteiro ali do Pai Nosso, você apresenta o seu pedido de perdão, você glorifica a Deus, né? Então você fala, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, né? Você rende ali uma adoração a Deus e você também faz os seus pedidos, né? Ele diz, pede para perdoar os pecados, ele pede para prover o pão de cada dia. Tudo aquilo ali, irmãos, é um ensino precioso para o nosso modelo de oração. Em outra passagem, Jesus diz, olha, tudo que pedirdes em meu nome, né, crendo recebereis. Então, a ideia é que a gente peça em nome de Jesus, né? Você vai apresentar a tua petição a Deus e inicia se dirigindo a Deus e termina em nome de Jesus, porque nós pedimos através dele, né? É ele que tem méritos, é ele que nos apresenta diante de Deus. A Bíblia diz que ele é nosso advogado, é ele que defende a nossa causa perante o Senhor, né? Então, esse aí o modelo. Tem aqui vários versículos, tem muitas instruções sobre como orar, as palavras que você deve usar, o momento da oração, tudo isso está aqui no e-book Ensina-nos a Orar. Quanto custa? Nada, é gratuito. Só que pegar na descrição do vídeo, clicar e baixar para ler no seu celular ou no computador. Tem um outro material chamado A Lista de Trump, também informando aqui um currículo, foto, decisões polêmicas das autoridades brasileiras que estão sendo sancionadas pelo governo norte-americano. Então, para que você tenha conhecimento a mais e para que você ore por essas autoridades, para que Deus nos abençoe, né? Isso é um fato inédito, isso nunca aconteceu, né, de um brasileiro ser sancionado ali pelo governo norte-americano, e nós estamos aí pedindo que Deus abençoe, né? Estamos no meio de uma guerra comercial, tarifária, e esperamos que Deus possa se compadecer do Brasil e dar a melhor direção para o nosso governo e para a nossa nação, né? Eu quero cumprimentar aqui a Ana Maria, aqui de Rio Preto. Pai seja convosco, irmãos. Deus abençoe e salve o Brasil. Amém, Ana Maria. Obrigado pela companhia. Também o Marco Aurélio, aluno aqui da Faculdade de Direito, né? Ele é de Fronteira, ali, Minas Gerais, está aqui também acompanhando. Obrigado, Marco. Deus abençoe aí sua vida. Então, estamos aqui oferecendo também o e-book, a lista de Trump, não custa nada, é só clicar no link e baixar. E compartilhando com você versículos da Escritura, né, que diz lá na primeira carta a Timóteo, ore pelos reis e por todos os que têm autoridade,
para que possamos viver uma vida calma e pacífica com dedicação a Deus e respeito aos outros. Por que nós oramos pelos governos, irmão? Por que nós estamos orando pelo presidente Lula, representando todo o executivo, pelo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, representando todos o poder legislativo, e oramos pelo presidente do STF, o ministro Barroso, representando todo o judiciário. Por que estamos orando pelo governo do Brasil, pelas pessoas que têm autoridade nesse país? Para que nós possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Porque se o país entrar numa guerra, irmãos, como nós falamos ontem, do poder executivo, cabe ao presidente declarar a guerra, né? Se o presidente declarar a guerra contra a Rússia, a Venezuela, os Estados Unidos, irmão, vai ter guerra, porque ele tem o poder de declarar a guerra, ele está no comando das Forças Armadas, e nós teremos tropas enviadas, navios, aviões, nós vamos ter os nossos pilotos, talvez o seu parente, o meu parente, que faz parte das Forças Armadas, será chamado, talvez eu ou você, que somos reservistas do Exército, sejamos chamados para combater. Nós não queremos isso. Então, nós estamos orando para que Deus abençoe, que toda a situação atual se resolva pacificamente pelos caminhos diplomáticos, pelos caminhos políticos, pelos caminhos institucionais, e que não seja preciso nenhum derramamento de sangue, nenhuma violência, nenhuma prisão, que nós possamos ver tudo se resolver pacificamente, né? Eu vou acrescentar aqui o microfone. Espera aí, vamos ver se costuma melhorar aqui o áudio também da transmissão, né? Deixa eu só ver aqui se deu tudo certo. Estamos transmitindo hoje, deixa eu ver aqui. Deu sim. Então, continuamos transmitindo hoje a nossa campanha de oração, campanha nacional de oração, Ore ao Meio-Dia pelo Brasil, tá? Então, obrigado pela sua companhia. Chegou aqui também a Marinalva, nossa irmã lá do Sergipe, que Deus nos abençoe. Amém, irmã Marinalva? Obrigado, viu? Pela companhia, por estar conosco aqui. E a irmã Maria Batista também, lá do Pará. Pai seja com todos, Deus abençoe o Brasil com toda a proteção. Amém. Muito bom. Continuemos orando pelo Brasil. Muito bom. Então, hoje nós vamos seguir. Vocês já estão cientes aí do formato do programa, né, da nossa transmissão aqui no meio-dia. Todos os dias nós estamos passando um conteúdo de direito constitucional, primeiro, e depois a oração, né? Então, hoje nós vamos falar sobre os artigos 92 a 135 da Constituição, que falam do poder judiciário, né? Já estivemos aí esmiuçando os detalhes aí do poder legislativo, falei para vocês da formação das casas, né, que lá em Brasília são 2 casas legislativas, falamos do executivo, os poderes do presidente, dos seus secretários, os ministros de Estado. Então, passamos pelos artigos da Constituição que detalham tanto o legislativo quanto o executivo. Chegou a vez agora do judiciário, né? São os 3 poderes. Então, chegamos agora no terceiro poder, que é o poder judiciário. Artigos 92 a 135 da sua Constituição, né? Se você quiser dar uma olhadinha, tiver a Constituição em casa, você pode abrir, dar uma olhada lá nos artigos que eu vou mencionar daqui a pouco. Ou, se não tiver, você abre pela internet, entra aí, escreve Constituição Federal no Google, ele vai mostrar para você lá o site do Planalto, que tem sempre a legislação atualizada, tá bom? Então, nós vamos hoje tratar dos artigos 92 a 135 da Constituição Federal. E hoje eu quero falar com você a respeito do judiciário da seguinte questão. Eu vou pôr essa imagem aqui maior na tela para dizer para você o seguinte, ó, a princípio, nós tínhamos lá a lei do mais forte, né? Se nós pensarmos lá na antiguidade, na história antiga, nós temos lá essa cena do leão, aqui a pessoa, né? Quem tem mais força vence a disputa. Então, era a lei do mais forte, né? Então, quando você assiste um filme tipo Conan o Bárbaro, né? Quando você vê que aquelas pessoas eram mais fortes, quem tinha mais força, quem fosse capaz de vencer a guerra, né? Ou aquela série Vikings, né? Você vê que o rei, ele ganhava aquela posição de rei se ele fosse capaz de matar
o rei atual que estava no trono. Então ele fazia um desafio, olha, se eu matar você, eu viro o rei. Não tinha eleição, não tinha... Era isso, era a lei do mais forte. Depois, as disputas eram definidas por duelos, né, mais tarde. Então tem aquele bang-bang, aquele faroeste americano que você vê as pessoas num duelo, né? Então tinha os duelos da França de espadachim, quando você assiste Os Três Mosqueteiros, eles estão lá de espadas, ou então com armas nos Estados Unidos. O duelo. O que era o duelo? O duelo era uma forma de resolver conflitos. Eu discordo do que você fez ou disse, e aí nós vamos para um duelo. Então, quem sacar a arma primeiro, quem conseguir atingir o outro com a espada primeiro, venceu. Então, veja, nessa disputa, na lei do mais forte, lá na história antiga, e mais recentemente nos duelos, quando havia uma disputa entre duas pessoas, um deles terminava morto. Tá? Um deles morria para resolver aquele conflito. Então, se você tivesse lá uma situação envolvendo uma disputa de terras lá e faz um duelo, um dos dois ia morrer. Então, veja, essa solução não era uma boa solução, porque alguém morria. Então, você, né, aconteceu uma disputa, às vezes um problema, uma ofensa à honra, né, um marido traído, ele ia lá e fazia um duelo contra o amante ali, e um dos dois saía morto. Então, veja, isso era muito ruim, porque as pessoas, né, você não tinha um conflito que você tivesse de terras, de civil ou da área criminal, você terminava morto ou matava alguém. Então, veja, isso não era uma boa saída. E a evolução desse como tratar conflitos, como resolver conflitos, foi nos levando para o judiciário. Então, hoje, o Poder Judiciário dispõe do seguinte elemento: um juiz imparcial, um juiz que não está ligado a nenhum dos lados. Este juiz imparcial, ele julga a causa. Então, vamos dizer que o meu vizinho bateu com o carro no muro, lá prejudicou meu muro. Eu vou lá no Código Civil, está escrito que quem causar prejuízo a outrem está obrigado a indenizar. Aí eu vou lá, entro com uma ação. O juiz não é a meu favor nem a favor do vizinho, ele não está envolvido nos fatos, ele não tem nenhum compromisso nem comigo, nem com a outra pessoa. Então, ele vai olhar o que está escrito na lei e vai olhar o que aconteceu, o fato concreto ali, ocorrido, e ele vai dizer, olha, realmente, tem razão, você tem que indenizar. Aí o vizinho fala, não, eu não vou indenizar. Ele fala, então eu vou tomar algum bem seu, a justiça vai fazer isso, o oficial de justiça vai lá, penhora um carro e traz e faz o pagamento. No final, o problema foi resolvido e quem morreu? Ninguém morreu. Então, se nós tivermos uma ação trabalhista, o empregado sai, ele ficava ali com ódio do patrão, e ele vai lá, me prejudicou, ele vai lá, faz um duelo, aí os dois saem lá, um dos dois morre. Não, hoje não, você entra com a ação trabalhista, o juiz é imparcial, ele está a favor da empresa nem do empregado, ele decide, aí tem que pagar, a empresa paga, está tudo resolvido, ninguém morreu, ninguém foi ferido, ninguém foi preso. Então, veja, a justiça ela é essencial para a vida moderna, para aquilo que nós fazemos hoje. Quando as pessoas têm confiança na justiça, ao invés de fazer uma briga e dar uma paulada no outro, aqui como vocês estão vendo nessa primeira foto aqui, né, o cidadão está dando uma paulada no leão, ou aqui um duelo, onde eu dou um tiro no outro, né? Não, eu vou lá e contrato um advogado, entro na justiça, ganho a causa, está resolvido, vem a indenização e pronto, e vida que segue. Você não causou ou não sofreu nenhuma violência. Nós conseguimos resolver isso de maneira tranquila, num tribunal, na justiça. E isso, irmãos, é fundamental, porque se nós não tivermos confiança na justiça, esse aqui é o juiz vermelhinho aqui, ó, não está envolvido na causa, ele não é de um lado nem do outro, ele é um terceiro imparcial que está julgando a causa. Se a população, irmãos, não tiver confiança na justiça, se a população não tiver confiança, irmãos, na solução judicial, na polícia, né, nós vamos encontrar, irmãos, o caos. Né? Então, o pessoal tem relatado agora, né, por exemplo, prende uma pessoa, a própria polícia, né, prende uma pessoa que roubou o celular,
Esses dias, acho que foi o secretário de Segurança aqui de São Paulo, falou, olha, já prendemos 30 vezes uma pessoa que roubou celular. Ele rouba o celular, a gente prende, no outro dia ele está na rua, ele rouba outro celular, a gente prende, no outro dia ele está na rua. Então, irmãos, começa a haver um movimento da pessoa se defender. Ela sabe que se chamar a polícia, o ladrão vai estar solto no dia seguinte, sabe que esse ladrão conhece quem ela é, amanhã ele volta, faz uma coisa pior. Então, a pessoa começa a pensar, irmão, em se defender por ela mesma, não pela justiça. Daqui a pouco começa a surgir um linchamento. Olha, pega o bandido, já dá uma coça nele aí, porque se a gente entregar para a polícia, amanhã ele está na rua. E nós vamos começar, irmãos, a ter esse movimento de autotutela, que a gente chama, que a pessoa se defende, fazer justiça com as próprias mãos, exercício arbitrário das próprias razões, é chamado assim no direito, a pessoa que vai lá, eu vou resolver. Então, se isso acontecer, irmãos, nós teremos um prejuízo enorme, porque nós vamos voltar lá para o tempo das cavernas. Nós vamos voltar, irmão, para a barbaridade, para o exercício da violência no dia a dia, se não houver a confiança no judiciário, na justiça, na polícia, nos órgãos, irmão, que praticam o poder judiciário nesse país. Então, irmãos, é por isso que é muito importante que o juiz, ele tenha uma conduta, irmãos, irrepreensível. Que o juiz, irmão, seja uma pessoa que inspira confiança nos demais. O juiz precisa ser alguém, irmão, que o advogado tem confiança. Não vou entrar com a ação e aqui nós vamos conseguir. Fica tranquilo, esse juiz é firme. Precisa ser alguém, irmão, que o promotor também tem firmeza. Fala, eu vou entrar aqui com esse pedido de prisão dessa pessoa e eu tenho certeza que o juiz, né, vai seguir a lei. Ele é confiável, né? Agora, irmão, se o juiz não é confiável, você chega com o teu processo ali, ó, para o advogado fala, rapaz, eu não sei não, hein, se a gente ganha isso aqui, porque, sei lá, os tempos agora estão meio diferentes. E o promotor, irmão, ele fala, não adianta, vai ficar prendendo, vai levando essa pessoa, chega lá, ele solta. Então, irmão, nós começamos a minar a confiança na justiça e então as pessoas vão partir para se defender. E aí nós vamos voltar para o tempo das cavernas. E aí nós precisamos dessa... A justiça todos os órgãos públicos precisam ter a confiança do público, né? Precisa ter uma reputação ali perante a sociedade de confiança. Agora, irmão, a justiça, muito mais. O juiz, irmão, o juiz de uma comarca tem que ser confiável. Nós não podemos pensar, ele vai decidir a favor do fulano, ele é amiguinho do fulano. Não, para isso o juiz, quando ele é amigo de alguém, ele se declara impedido. Eu não vou julgar essa causa porque eu sou amigo do fulano. Agora, se o juiz perde essa característica, irmão, ele mina a confiança na justiça. Isso é muito grave. Então, veja, irmãos, hoje nós temos aqui o judiciário, os artigos da Constituição que vão falar do judiciário, do poder judiciário, ele vai descrever primeiro as atribuições dos juízes, como que é o ingresso na carreira de juiz, da magistratura. Ele vai descrever como são os tribunais, os vários tribunais existentes. E depois, irmão, ele vai trabalhar também o que nós chamamos de funções essenciais da justiça, que são o Ministério Público e a advocacia. Então, estão também descritos ali na Constituição Federal e nós vamos passar por esses temas aí agora, né? Então, eu vou colocar aqui maior na tela para você ver. No artigo 95 da Constituição está dizendo assim, ó, os juízes gozam das seguintes garantias: vitaliciedade, inamovibilidade e redutibilidade de subsídios, né? E aqui algumas vedações, coisas que o juiz não pode fazer. Vamos falar das garantias. O juiz é vitalício, irmãos, o que significa que ele, uma vez que ingressou na magistratura, tem 2 anos de período probatório, tem uma exigência de experiência antes de entrar lá, depois, estando lá trabalhando, mais 2 anos de estágio probatório, e depois ele é efetivado. Sendo efetivado, irmão, ele só sai de lá quando terminar a carreira dele. Né? Ele não será removido do seu cargo, é vitalício, ele fica lá até a aposentadoria. A outra garantia, irmãos, é de não ser transferido. A inamovibilidade significa que ele não será transferido. Se o juiz quiser, ele aposenta lá na comarca que ele começou. Tá? Eu já conheci um juiz assim, que ele entrou na comarca, lá ele ficou até aposentar.
Ele não aceitou promoção, não quis ir para outro lugar, não quis ir para o tribunal, ele ficou lá até a aposentadoria. Então, veja, ele não pode ser movido. Por que isso é importante, irmãos? Porque senão o prefeito chega nele e fala, ó, você julga aqui direitinho, senão eu vou te transferir lá para o fim do mundo. O governador, alguém... Não, irmãos, ele não será transferido. Ele tem que ter essa segurança. Eu vou julgar conforme a lei, não interessa, e ninguém vai me tirar do cargo e nem me transferir para outro lugar. Ele tem essa garantia. Pode julgar à vontade. Você tem garantias do Estado de que o seu julgamento não será utilizado para te trazer uma punição, como, por exemplo, a destituição do cargo ou a transferência. E, por fim, o salário dele também é irredutível. Não pode alguém chegar lá e falar, ó, se você não decidir assim, eu vou reduzir teu salário. Então, irmão, são garantias que a Constituição dá. O juiz, irmão, ele é empossado no cargo, ele ganha bem, ele vai ficar lá até o final da carreira, não será transferido e não terá o salário diminuído. São garantias para que ele julgue, irmãos, conforme a reta justiça, para que ele julgue conforme a lei, conforme a Constituição, sem medo de contra quem ele está julgando. Ele está julgando contra uma empresa famosa, grande, contra o governo, contra o exército, contra quem for, irmão. Ele tem tranquilidade porque ele tem essas garantias constitucionais de que ele não será retirado do cargo, nem transferido, nem ter os seus vencimentos diminuídos, tá? Então, essas são garantias para o juiz. E tem coisas que o juiz não pode fazer. Então, estão aqui, é vedado aos juízes, é proibido ao juiz exercer outro cargo ou função, a não ser a de professor. Também não pode receber participação nos processos, não pode exercer atividade político-partidária, não pode se envolver com a política, não pode receber contribuições de pessoas físicas ou entidades qualquer, né? Ninguém pode ficar pagando o juiz ganha o salário dele para fazer o trabalho dele, não tem que receber de mais ninguém. Nem exercer advocacia no tribunal do qual ele se aposentou antes de 3 anos, tá? Então tem um período aí de 3 anos de afastamento antes que ele possa assumir a advocacia no próprio tribunal onde ele trabalhou, né? Então, essa ideia de ter o que o pessoal chama aí, né, esse tempo de desligamento aí, né, uma quarentena que o pessoal chama, né, um período que você fica fora, para não se envolver com casos que você estava julgando, agora você está do outro lado defendendo, então tem que ter uma carência aí. Muito bem. Então, esse, irmão, é o papel do juiz constitucional. As garantias e as proibições estão lá no artigo 95 da Constituição e é um cargo importantíssimo na nossa sociedade, precisa ser de grande respeito e alta consideração de toda a sociedade o cargo de juiz, irmão. É uma tarefa que não é fácil e precisa ser exercido com muito critério, com muita sabedoria. E nós temos aqui, irmão, no artigo 102 da Constituição, dizendo que compete ao Supremo Tribunal Federal julgar o habeas corpus quando o coator, quando a pessoa que tomou a decisão que está sendo alvo do habeas corpus, for membro do tribunal ou se tratar de uma jurisdição, de um processo de única instância. Então, eu tenho insistido nesse artigo 102.1 e da Constituição Federal e protocolado a habeas corpus em favor das pessoas que foram presas num inquérito, irmãos, lá das fake news e os seus desdobramentos, que, na nossa opinião, é um procedimento ilegal, um procedimento inconstitucional, um procedimento que deveria ser totalmente anulado. Como eu digo para os irmãos, existem vários caminhos para se lutar contra alguma coisa que você acha que não está correto na sociedade, né? A Constituição diz que todo poder emana do povo, que o exerce através de seus representantes ou diretamente. Então, é possível exercer o poder diretamente. E aí, para exercer o poder de forma direta, você pode entrar com habeas corpus, você pode ajuizar uma ação popular, você pode fazer tem algumas alternativas na Constituição para você exercer o poder diretamente. Então, veja, o habeas corpus, ele é uma ação para revisar uma ordem de prisão. Consta na Declaração dos Direitos Humanos, aqui no Pacto São José de Costa Rica, consta na Constituição, e diz a Constituição, no artigo 102, que o Supremo deve julgar habeas corpus. Mas nós temos visto lá a negativa do Supremo, com base na súmula 606, de julgar esses habeas corpus, né? E a gente entende que isso é uma violação de direitos humanos, né? Estamos lá recorrendo e buscando uma forma aí de colocar isso no lugar.
Mas são questões, né, que estão lá dentro desse tema que nós estamos falando hoje. Artigo 102 da Constituição diz aí a competência do tribunal para julgar habeas corpus. E nós vemos aqui também que esses artigos, depois na sequência, ele vai falar sobre a Justiça Federal, ele vai falar primeiro do STF, do STJ, os tribunais superiores, e depois ele vem discorrendo sobre a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral, a Justiça Militar e a Justiça Estadual, né? Então, todas essas aí se compõem, né, de membros pelo Brasil inteiro, por tribunais regionais, por tribunais superiores, em todas essas áreas, né, dizendo que é como a competência, né, quando nós temos uma situação militar, quando você tem uma situação eleitoral, do trabalho, tem a competência, a quem compete julgar, né? Então, se é uma causa trabalhista, você vai para a Justiça do Trabalho. Se é eleitoral, você vai para a Justiça Eleitoral. Se é uma causa comum, dia a dia, direito civil, você vai para a Justiça Estadual. Então, existe a competência, a quem compete, a quem cabe julgar. Então, existe uma competência aí em razão da matéria, né? Dependendo da matéria, vai para a justiça tal. Dependendo da localidade, também a competência territorial, você, né, uma situação que aconteceu em Minas vai para a Justiça de Minas, uma situação que aconteceu em São Paulo vai para a Justiça de São Paulo. Então, você tem os critérios de competência, né? Então, pode ser em razão da matéria ou em razão do lugar, nós vamos aí distribuir os processos conforme esta competência. E tem também pessoas que têm o chamado foro privilegiado ou a prerrogativa de foro, que elas são processadas num lugar específico, né? Então, o governador é processado no Tribunal de Justiça e altas autoridades do governo federal são processadas direto no Supremo Tribunal Federal, né? Isso também é uma outra questão, né? Porque pessoas comuns não poderiam ter um processo iniciado no Supremo Tribunal Federal, como a gente vê, né? Vocês viram aí na notícia, a Débora, a moça do batom e tantos outros daquelas manifestações, eles não têm a prerrogativa de foro, não poderia iniciar um processo contra eles ou tramitar um processo em única instância contra essas pessoas comuns, pessoas do povo que não são autoridades nomeadas pela Constituição, um processo de única instância no Supremo Tribunal Federal. Isso também é algo com o qual a gente não concorda, né, que seja feito desta maneira. Mas vamos lá. Falando ainda da estrutura do judiciário, existe o chamado quinto constitucional. Não sei se você já ouviu falar disso. Então, nos tribunais regionais federais, Tribunal dos Estados, no Distrito Federal, territórios, a cada 5 vagas, uma é concedida ao Ministério Público, profissionais com mais de 10 anos de carreira do Ministério Público, promotores, eles entram como juiz daquele tribunal. Não é? Então, eles mudam de função. Então, há uma lista, né, que é feita, há uma forma de nomear essa pessoa, mas quem for o escolhido, ele entra como juiz daquele tribunal, não sendo juiz, não tendo carreira como juiz, mas no quinto constitucional. Então, a cada 5 vagas, uma vai para o Ministério Público. Depois, mais 5, outra vaga vai para um advogado, né? Um advogado que tenha notório saber jurídico, reputação ilibada, ou seja, ele conhece muito o direito e tem uma vida limpa, né? Ele vai, então, com mais de 10 anos de atividade, então essas pessoas vão compor os tribunais como juízes, né? Como desembargadores num tribunal, até como ministro lá, por exemplo, nos tribunais superiores em Brasília. Então, são critérios, né, para você acrescentar membros que são também do Ministério Público ou da advocacia dentro do quadro dos tribunais, para ter ali também uma representatividade, alguém que tem uma outra visão, né, porque o juiz de carreira, ele viu a vida inteira aquela visão como juiz, né, então seria interessante colocar no tribunal alguém que tenha a visão do advogado, a visão do promotor também ali naquele tribunal. E no Supremo Tribunal, pode ser de qualquer dessas carreiras. Pode ser um juiz de carreira, pode ser um promotor de carreira, pode ser um advogado de carreira, qualquer um deles, desde que tenha notório saber jurídico e reputação ilibada, pode ser nomeado como ministro da Suprema Corte. E aí tem um processo, né, ele é selecionado ali, faz-se a lista, né? A pessoa é escolhida, essa pessoa é escolhida pelo presidente dentro dessa lista, feita pela própria categoria. Depois, ele passa por uma sabatina no Senado e, sendo aprovado pelo Senado,
o presidente pode nomear essa pessoa como ministro da Suprema Corte. As regras estão todas lá também no livro que trata, e na Constituição, nos artigos que tratam do Poder Judiciário, né? É isso. Muito bom. E aí nós vamos falar um pouquinho dessas funções também essenciais à administração da Justiça, que são o Ministério Público e a Advocacia. Então, o Ministério Público é o promotor. Então, ele é função essencial, né, para a Justiça e essencial à função jurisdicional do Estado. Então, o que faz o promotor? O promotor defende a ordem jurídica, ele é o fiscal da lei. Ele vai sempre verificar se aquilo é legal, se aquilo pode ser daquele jeito. E se não for, ele entra com a ação, ele vai questionar isso na Justiça. O promotor não é subordinado ao juiz, não é sócio do juiz, trabalha junto com o juiz. O promotor, muitas vezes, é entendido como um quarto poder. Tem o legislativo, executivo, judiciário e o promotor, porque o promotor, se ele vê alguma coisa errada em qualquer instância dos três poderes, ele pode entrar com uma ação e questionar e dizer isso aqui está contra a lei, é preciso fazer do jeito certo. E ele tem total independência funcional, aí no parágrafo 1º. Então, ele pode fazer, ele não depende, ele não é subordinado ao juiz, ao advogado, ao delegado, a ninguém. Ele vai simplesmente fazer a função dele com total independência como fiscal da lei, e é uma função importantíssima na administração da justiça, né? E, por fim, o advogado, né? O advogado é indispensável à administração da justiça, né? Também o advogado, ele, se estiver no exercício da sua profissão, trabalhando, defendendo alguém, a sua manifestação, a sua palavra, os seus atos, aquilo que ele fizer para defender o cliente, para trabalhar em favor da justiça, isso também é inviolável, é protegido. O advogado, né, tem essa liberdade de trabalhar, oferecida pela Constituição, pelo artigo 133 da Constituição. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos, manifestações, no exercício da profissão e nos limites da lei. E aí, qual lei? A lei que rege a advocacia, né? O chamado Estatuto da OAB, tem ali todas as questões voltadas para a advocacia. Também existe a Lei Orgânica da Magistratura, que é a lei que define também os limites e tudo o que pode ser feito pelo magistrado, pelo juiz, né? Então, também está colocado lá. Eu quero trazer hoje para você essa frase do Rui Barbosa, um advogado muito famoso do início do século passado, e ele diz o seguinte, ó: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Essa é uma frase famosa num livro que ele escreveu chamado Oração aos Moços, em que ele oferece conselhos à juventude, e ele diz, olha, é desanimador quando a gente vê agigantarem-se o poder na mão dos maus, né? E ver crescer a desonra, a injustiça. Então, isso faz com que a pessoa se desanime, né? Fique desanimado da virtude, perca a vontade de defender a virtude, o que é reto, o que é certo, a rir-se da honra, né? Pessoa honrada, honrado, né? Puxa vida, a pessoa ri da honra e a ter vergonha de ser honesto, né? Porque o desonesto está lá prosperando, está lá fazendo o que não deve, está lá solto, né? Ele faz o que quer e não é preso, nada acontece com ele. Então, acontece isso. A gente se desanima da virtude, ri da honra e tem vergonha de ser honesto, né? Que isso não aconteça no Brasil, né? Que isso não seja realidade para nós, que Deus proteja o Brasil de perder a confiança no judiciário, né? Que nós não sejamos empurrados aí para uma situação de autotutela, de defender os seus próprios interesses, cada um na sua, da pessoa evitar o judiciário, da pessoa buscar uma vingança ao invés de buscar o judiciário,
que a pessoa não pense em buscar na violência uma saída, mas que nós possamos manter, irmãos, a confiança na justiça, no judiciário, e possamos, com isso, irmão, ter claro em nossa mente aí que existe um caminho, irmão, civilizado, né? Não da barbárie, da violência, de tocar as coisas de qualquer jeito, mas um caminho civilizado, irmão, para resolver os conflitos, e esse caminho é através do judiciário, é através de uma polícia forte e respeitada, através do Ministério Público forte e respeitado, através de juízes fortes, respeitados, advogados fortes, respeitados, que levem essa demanda, irmão, para o campo da justiça, do judiciário, das audiências, e com isso, irmãos, evitem que a sociedade, irmão, entre na barbárie, na violência, na vingança, nas condutas, irmãos, que vão trazer sério prejuízo para vidas, que vão trazer, irmão, perda de vidas, se nós não tivermos a confiança no poder judiciário. Eu quero agradecer aqui a todos que participaram. Chegou aqui o Paulo Caniá.